Bom, pessoal, seguindo aqui, ó, a gente falou então dos prompts, né, da configuração do GPT. Eu sempre vou fazer uma recapitulação da personalização dele, tá? Lembrando que isso aqui vai sempre mudar muito. Essa semana tá assim, semana passada estava diferente, na próxima semana vai estar diferente de novo. O importante é sempre vocês estarem entrando aqui, ó, dando uma olhada, vendo como é que tá, o que que tem. É bom sempre dar uma atualizada nas coisas que tem aí, tá? É bem legal, mas é muito bacana mesmo. Mas enfim, então nós falando da personalização, né? Que você coloca aqui. Aqui ele não trouxe, ele não falou isso aqui no GPT modelo antigo, ele falava aqui, agora ele não trouxe. Só que o limite são 1.500 caracteres, tá? E eu no vídeo anterior esqueci de comentar também que você pode colocar, por exemplo, aqui para o seu GPT conservador, tá vendo? Ó, seja falante e coloquial, deixa eu ver aqui, seja visionário, tá vendo? E ele vai colocando, encorajador, ele vai colocando algumas coisas que você quer também. Eu tinha esquecido disso. Então, limite 1.500 caracteres e você pode ainda colocar algumas coisas a mais que ele dá aqui, tá? É, Aí outra coisa importante é o seguinte, você tem aqueles 1.500 caracteres lá para colocar, mas às vezes não é o suficiente. O que que dá para fazer? Dá para você usar isso aqui, ó, adicionar conteúdo na memória, tá? Muitas vezes ele adiciona conteúdo na memória sozinho. Vou pegar, por exemplo, a última aba que eu usei com vocês, ó. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Vamos ver se é essa. Essa mesmo, para mim não colocar. Ele acabou no. Por prompt personalizado. Isso, olha só. Quando eu falei que eu precisava criar um prompt personalizado para o GPT, ele foi escrevendo coisas aqui. Em determinado momento ele colocou aqui, ó, memória atualizada. Então, assim, ele meio que entendeu que, ó, o usuário tem um escritório e atua na área trabalhista. Ele entendeu que alguma coisa que ele tinha que guardar e lembrar. Ele fez por conta. Então, ele faz por conta, mas você também pode adicionar aqui. E aí, você pode ver que ele colocou aqui, ó, ele deseja um prompt para personalizar seu GPT com respostas assertivas e tal, e tem a opção aqui de gerenciar memórias. Se você clicar aqui, ó, ele vai para a área de gerenciamento de memória, tá vendo? Ó, Robson está próximo ao Porto de Suape e mencionou o Cabo Santo Agostinho. O usuário deseja um prompt personalizar o GPT. O usuário está escritório na trabalhista, que vai colocando coisas na memória. E depois você pode vir aqui, ó, excluir isso da memória se você achar que não é interessante, tá? A memória é coisa que ele lembra, que entre as abas elas se conversam. Isso aqui, ó, por exemplo, lembrete do mercado, um boa tarde pro Robson. Cada uma dessas conversas aqui, elas são independentes. Porém, quando você cria uma memória com o seu GPT, quando ela precisa de alguma informação, ela busca na memória, ver se pode complementar a resposta que você está pedindo. Então, por isso que essa coisa da memória tem que ser bem controlada. E aí, muitas vezes, o GPT vai entender quando você faz um comentário como esse aqui, que tem escritório e na área trabalhista. Ele fala, opa, isso aqui é bom memorizar. Ele coloca por conta, mas não se pode também colocar assim, por exemplo, ó, vou colocar um exemplo aqui, ó, eu também atuo na área CIB, por exemplo. Aí, eu não sei, eu vou dar um Ctrl C aqui, eu não sei se ele vai adicionar sozinho na memória, mas se ele não adicionar, é só você pegar e falar assim, ó, inclua isso na sua memória. E ele vai incluir. Eu vou tirar isso aqui, ó, eu vou copiar isso aqui tudo, ó, vou dar aqui, ó, Ctrl C, copiar isso aqui, e eu não vou colocar isso aqui. Eu vou dar um Enter, e vamos ver se ele vai entender que é para adicionar na memória. Normalmente, quando alguma informação assim diferente, ele grava na memória, normalmente, tá? Esse atraso aqui, às vezes, é do dia meio de muita gente usando, tá? Então, de vez em quando ele dá umas enroscadas também, para de funcionar. Ah lá, atualizou a memória, tá vendo? Ó, o usuário também atua na área civil, ele deseja que seu GPT fornecer respostas assertivas na área civil, trabalhista, é isso aí, tá? Então, mas se alguma coisa, eu vou preparar aqui, se alguma coisa, o peixe was aborto, eu parei. Se alguma coisa aqui, por exemplo, ele não entender que é de memória e você quiser, você já adiciona a memória. E aí, quando você adicionar a memória ou remover coisas, quiser remover coisas da memória, você vem aqui, ó, no nominho aqui, vem aqui em personaliza, em configurações, e você tem aqui, ó, deixa eu ver se é isso aqui, é personalização, é isso mesmo, ó, personalização.
Primeira coisa, se o seu não estiver ativo aqui, você ativa. Não, eu entrei no caminho errado, perdão. Não é essa daqui, tá vendo? É daqui para baixo. Se não tiver ativo aqui, você ativa aqui, desculpa. Você vem aqui, ó, gerenciar memórias. E aí você tem, ó, o usuário tem um escritório e atua nas áreas, ó, trabalhista e civil, olha como ele atualizou para mim aqui, ó, o usuário deseja um prompt, tal, tal, tal. Você pode pegar e tirar ou limpar a memória, tá vendo? Por aqui, ele deixava, ele não tá deixando mais, limpar a memória direto, ele tinha um botão aqui, ó. Até a semana passada tinha um botão aqui. Agora ele colocou aqui dentro, ó. Então você vai aqui, ó, gerenciar memórias, e ele tá aqui, ó, limpar memória. Aí você limpa a memória, tá? O que eu acho legal, por exemplo, se você tem um escritório aí e vai compartilhar essa ferramenta com uma pessoa no escritório. Legal você, por exemplo, deixar algumas memórias digitalizadas num bloquinho de notas e na hora que você vai fazer o seu trabalho, você põe a memória ali, né? Lembrando que memória é a nível global, tá? Assim você acabou de fazer para não atrapalhar os demais e tira pela memória. Essa é uma opção. A outra opção vai ser criar os seus projetos personalizados aqui, que surgiu recentemente e é muito bom, tá? Então, se você ver aqui no novo projeto, ó, ele deixa, vou colocar aqui, por exemplo, o nome de João já tem, vou colocar um Pedro aqui, que não tem, tá? Pedro, ó, criar projeto. Então, nesse projeto do Pedro, né, ele vai criar, aqui, ó, tá vendo aqui? E vou entrar na pasta. Ele vai deixar eu colocar instruções personalizadas, ó, personalize a forma como o GPT responde nesse projeto. Então, ele funciona tanto com personalização, aquela que a gente colocou agora, que é no âmbito global do GPT como um todo, né, que pode ser a personalização e a memória, mas aqui também ele funciona separadamente. Para esse cara aqui, então vai imaginar que você tem no seu escritório aí o Pedro, o Cássio, o Robson, o José. O ideal é cada um ter um projeto, ou cada um ter mais de um projeto. Imagine que o Pedro trabalha em 2 áreas do escritório, ele cria 2 projetos desse aqui, e tanto ajusta as instruções personalizadas, quanto ele também sobe arquivos. Porque, por exemplo, se você trabalha numa determinada área que toda hora tem que ficar acessando o Código de Processo Penal, você simplesmente vem aqui, ó, adicionar arquivo nesse projeto, sobe o Código de Processo Penal aqui e tudo mais que você quiser, e aí ele vai seguir essas instruções aqui, usando isso, a base de conhecimento dele, mas isso aqui também, que você está subindo aqui. Então, isso aqui é simplesmente fantástico, tá, o que dá para fazer. Mas eu vou criar uma aula só para essa parte dos projetos, tá? Mas eu queria que vocês tivessem uma ideia aqui de como que o GPT funciona, mais algumas informações detalhadas dele aqui. Então, eu falei agora do uso da memória. Coloquei aqui, quando você acessar essa página do Notion, eu deixei isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? O Memory, Frequently Asked Questions, eu deixei aqui. Se você clicar, ele vai para a parte de perguntas e respostas da memória, botão direito, traduzir português, e aí ele vai falar tudo na memória. O GPT agora pode lembrar detalhes entre os chats, é que eu falei lá, ó, entre as abas, ó, permitindo que ele forneça respostas mais relevantes. Conforme você conversa, ele torna mais útil, porque ele vai aprendendo. Quando você adiciona coisa na memória, ele fica guardado na memória. Cada vez que você começa uma conversa nova aqui, ele busca essa informação na memória, por isso que ele aprende. E aí, se você puder depois, ó, como funciona a memória? A memória funciona de forma semelhante a instruções personalizadas, exceto que exceto que treinamos nossos modelos para atualizar as memórias em vez de exigir que os usuários a gerenciem. Isso significa que, quando você compartilha informações que podem ser úteis para conversas futuras, treinamos o modelo para adicionar resumo dessa informação em sua memória, tá? Então, legal é isso aí, ó. Você pode adicionar a memória e aí vai buscar ali. Então, o arquivinho tá aí também. Então, fica aqui a informação da parte da memória. E a gente já vai... Eu coloquei um print aqui, ó. E o link tá aqui. E a gente já vai seguir. Então, vamos para a próxima aula. Paramos por aqui por enquanto.